Então, boa noite a todos. Vamos dar sequência ao estudo do livro Merecer Ser Feliz. E hoje nós vamos encerrar o livro. Então, é um motivo de alegria, né? É um motivo aí de satisfação a gente entender que depois de alguns meses, né, longos, nós percorremos aí todos os capítulos do livro, trazendo as orientações do plano espiritual para o nosso plano físico. Então, estamos nos formando hoje, né? É o último dia da turma, vamos falar assim. E todo o material vai estar disponível, né? Já está disponível parte dele e estará todo ele disponível no canal da Associação Espírita Caritas. Então vocês podem ir lá, inclusive é legal irem e divulgarem, inclusive para fazer aí a inscrição, porque o canal se mantém com a quantidade de inscritos, né? Com um volume de inscrição muito baixo, muitas operações do canal são prejudicadas. Então a gente não quer lá grandes números, né? Mas uma certa quantidade mínima para poder tornar o canal nacional. Então quem ainda porventura não tenha se inscrito, pode se inscrever e lá já tem uma série de estudos, né, relacionados tanto ao livro em questão quanto a outros, e a presidência da associação, do Caritas, está providenciando outros, né, vídeos a serem disponibilizados no canal. Então, o curso completo, né, vai estar disponível lá no canal da Associação Espírita Caritas. E o último capítulo, que é o capítulo número 35, ele na verdade é uma preleção da Maria Modesto Cravo, né, nossa companheira, confrade espírita, aqui próxima da nossa região, já desencarnada há um tempo, e que é uma das responsáveis, né, pelas situações que ocorrem no Hospital Esperança, aonde foi realizado esse curso com Eurípides Barçanufo. A fala final dela é bastante extensa, nós fizemos um resumo, uma síntese, e trouxemos e traremos aqui alguns comentários a respeito desta fala da Maria Modesto Cravo. Ela faz uma alusão, né, que nós já estudamos desde o início, relacionado à importância de fato, estarmos atentos às nossas ações. É aquela autopercepção, aquela ação reflexiva, onde eu posso estar constantemente atento. Um dos capítulos que chamou bastante atenção, né, que nós estudamos, é a tendência natural de muitos seres encarnados de colocar a vida no piloto automático. Então isso é muito danoso para o espírito. E quando o espírito coloca no piloto automático, ele está abrindo mão da sua vontade e está deixando o equipamento, que é extraordinário, agir no automático. Então fica muito cômodo, mas nós não viemos aqui para delegar a nossa vida a uma máquina, por mais perfeita que ela seja, a nossa máquina biológica. Então, quando eu transfiro a responsabilidade da minha vida para os reflexos do ego e a sua manifestação nas sombras ou na superficialidade, eu estou abrindo mão da minha própria vida. Então é preocupante isso. Como a máquina é muito boa e o ego é muito inteligente, o nosso cérebro é potentíssimo, muitos vivem no piloto automático imaginando que estão vivendo a vida como ela é. E se surpreendem quando desencarnam ao perceber que estiveram todo o tempo abrindo mão de uma prerrogativa que é a liberdade de ação no mundo e a vontade soberana do espírito. Então, prestar atenção para que a nossa vida não seja, de fato, uma vida de aparências, uma vida de ilusão, onde nós vivemos essa vida como se fosse a verdadeira, e ela não é. Então, cuidar com as aparências já é uma coisa estabelecida na nossa vida. Nós aprendemos isso desde pequenos, né? A não acreditar nas aparências, porque as aparências
são aparências. Elas são rótulos, né? Elas são máscaras. Elas são situações que se impõem entre você e a realidade profunda e verdadeira. Acreditar na aparência é comer a casca da banana e jogar a banana fora. A banana ainda vai, agora pensa no abacaxi. Né? Bem mais complicado, né, Luiz? Então a gente precisa entender que por trás dessa casca, por mais bonita e apetitosa que ela seja, existe uma essência e que precisa de um esforço para que você retire a casca, quebre a casca, cavoque em alguns lugares, para perceber que por trás daquela situação há uma essência verdadeira, que é o que de fato é verdadeiro e é a verdadeira vida. Então, o orgulho, né, porque ele coloca aqui no estudo toda a questão relacionada ao orgulho, é a sombra do ego. O sentimento que nos leva a sentir-nos maiores e melhores que todos. A humildade é o seu oposto. É a luz que vem de dentro quando reconhecemos quem somos. Então, veja como é importante. Se eu estou no piloto automático, se eu não reconheço quem sou, eu estou vítima do orgulho. E sou refém do ego e os seus caprichos e os seus desejos. Para que eu encontre a humildade, eu preciso saber quem sou, ou seja, é algo que brota da essência, que tem valor, nem mais nem menos. Eu não preciso adicionar nada à minha personalidade, nenhum adereço. E não preciso exigir nada de ninguém, porque eu me basto, dentro do sentido de valor, né? Não de isolamento, porque nós somos seres sociais. Brota na alma como um estado afetivo, ao conseguirmos romper com as camadas de falsidade e engano edificadas pelo egoísmo e aos vermos o encanto, né, do eu divino. Então vejam como o orgulho e o egoísmo, né, que são pares, eles acabam colocando essa camada, essa falsidade, e a gente precisa evidentemente olhar a essência. Humildade é desilusão. Reconhecimento de limites e qualidades é conscientização. Por que desilusão? Porque na grande maioria das vezes, como falamos, o estudo nos traz, nós estamos iludidos. A materialidade não deixa de ser uma ilusão. Então, nós vivemos dentro dessa matrix? Vivemos, mas temos que saber que vivemos. Temos que saber que é uma vida temporária, onde nós chegamos e iremos partir. Não podemos fazer morada permanente nessa terceira dimensão. Não podemos colocar a nossa casa permanente nessa terra, nesse plano dimensional da carne. Por quê? Porque é uma passagem. Você vai passar muito rapidamente. Então, essa desilusão ocorre na maioria das pessoas quando passa a enxergar a essência, que não é material. Não é material, é espiritual. A essência é espiritual, é a chama divina, imagem e semelhança do Criador. Então, quando nós nos apropriamos desse patrimônio espiritual, estudamos em outros capítulos, a gente começa a entender melhor como se movimentar dentro desta matrix, dentro desta terceira dimensão, e como manejar o nosso organismo. De que forma nos apropriamos deste conjunto biológico perfeito e como trabalhamos e interagimos com ele, mas não nos confundindo com ele. Você não é o corpo, você é um espírito que tem um corpo. Humildade é estar conectado com a essência da vida, a verdade. Para isso é necessário a sintonia com a verdade sobre nós mesmos, que é a realidade de cada um. É o estado de libertação das ilusões que nos permite enxergar com lucidez, sem vaidade ou desânimo. Humildade é o estado de realidade que conquistamos na medida do autodescobrimento. Então, é um esforço conjunto e requer uma série de atitudes com relação ao autodescobrimento, ao autoconhecimento. Não é algo que se faz apressadamente e nem algo que se faz com uma marinha mágica. E não pode ser terceirizado, é um compromisso individual de cada um. Quando você vai
entrar num novo ambiente e vai buscar conhecê-lo, né? Vamos imaginar uma nova empresa que você foi recém-admitido, né? O RH lá, a pessoa responsável, vai te levar nos diversos departamentos, vai te apresentar as pessoas, vai te mostrar onde é uma situação, onde é outra, para que você conheça, no mínimo, por enquanto, né, no primeiro dia, o ambiente físico, para depois começar a entender com maior profundidade processos e trabalhos e funções e atribuições. Vai visitar um amigo pela primeira vez, que está com a casa nova, por exemplo, é comum, né, ele te introduzir nos interiores da casa para te mostrar como é a casa. Se você quiser, dentro da tua empresa ou nesta casa, conhecer com mais detalhes, você vai gastar mais tempo para analisar pequenos detalhes, né? De que material é feita, como é esse revestimento, como é a pintura, né? Quais são as questões mais detalhistas desta casa. Se for um construtor e um arquiteto, vai gostar de fazer isso até por experiência. Se fisicamente você vai gastar um tempo e você precisa percorrer todas as dependências desse organismo físico, quão não é mais importante o conhecimento seu de profundidade. Então, avalia dentro desta questão do autodescobrimento, a gente sempre fala isso, o quanto a maioria de nós estamos atrasados quanto a esse reconhecimento da realidade individual. Por quê? Basta responder as perguntas, né? Nós não temos muita tendência na nossa facilidade de piloto automático de se fixar nas aparências do aprofundamento. Nós temos uma tendência à rapidez, a gente quer tudo muito rápido. A gente não tem muita paciência. Então, o reconhecimento físico, por exemplo. Quem conhece o seu corpo em profundidade? A minoria. A minoria. Tanto é que quando surge algum acometimento físico, é natural um certo desespero. A pessoa tem que ir no médico. Não estou dizendo que não tem aqui, é importante que vá, claro. Né? Mas por que o desespero? Não seria natural você que está com você já há 40, 50 anos, entender as reações orgânicas com um pouco mais de conhecimento, de repente, que o médico que você vai pela primeira vez, por um exemplo? Quem é que conhece mais de você? Não é você que está consigo mesmo? Não seria interessante você estar investigando melhor algumas reações orgânicas? Muitas vezes a gente não tem esse conhecimento do organismo. Então, fisicamente, nós já somos limitados. Né? Sem falar do quanto nos apropriamos, por exemplo, da capacidade mental. Cérebro, físico. As estatísticas estão aí e não mentem que nós somos extremamente econômicos no uso da capacidade mental. Por quê? Porque são preguiçosos. A grande maioria tem preguiça mental. Se puder não pensar, melhor. Porque pensar custa. É mais fácil reproduzir. Dentro de um Ctrl+C, Ctrl+V, né, de um copiar e colar, é muito mais fácil do que eu desenvolver qualquer situação da minha própria essência. É mais fácil aderir a uma profissão qualquer e continuar fazendo o que os outros fazem. Mas se fosse assim com todas as pessoas que reencarnam, não teríamos inovações. Os gênios, principalmente esses que nos trouxeram as novidades, por exemplo, da energia elétrica, não se contentaram com a escuridão. Mergulharam e tentaram desvendar o indesvendável. Mas são raridades de seres que vêm com um propósito e utilizam a capacidade mental com esforço. A grande maioria não transpira mentalmente. Pode transpirar na academia para estabelecer um físico melhor. E muitas vezes nem fundamentado na saúde, mas na aparência, porque quer ter uma aparência melhor. Beleza, vai conseguir o que você quer. Você vai ter uma aparência melhor. O que não quer dizer que vai ser uma saúde melhor. Não necessariamente. Então, o exercício mental, a grande maioria das pessoas não faz. Então, nós temos aí um subempreitamento do cérebro, utilizando talvez 3%, 4%, 5%, né? Uma vez que muitos não usam, porque não precisam usar. Tem muita tecnologia à disposição hoje que substitui o cérebro, né? Não só as calculadoras, mas como outros
mecanismos tecnológicos que fazem tudo. Você não precisa mais fazer nada de cabeça, né? Então isso é preocupante porque você pode estar atrofiando capacidades suas. Está aí uma pandemia para pregar uma humanidade no século XXI que foi pega de surpresa. Será que se nós antes tivéssemos nos preparado fisicamente, com saúde muito melhor, com um emocional muito mais estruturado, com uma mente mais poderosa e com o espiritual alinhado, será que sofreríamos o que estamos sofrendo? Não precisa nem pesquisar em lugar nenhum. A resposta é não. Claro que não. A humanidade foi pega no contrapé. Revelou fragilidades e vulnerabilidades de uma sociedade que se estabelece na aparência, no hedonismo, no utilitarismo, no consumismo, que é um viver para fora, na grande maioria das vezes, e não viver para dentro, conquistando espaços interiores importantes. Então, se fisicamente a gente já tem essa preocupação, essa deficiência, e mentalmente também, imagine emocionalmente. Se o nosso século é um século de inteligência e tecnologia, onde as mentes privilegiadas produzem esses sim inovações, e o emocional? Então nós somos verdadeiros ignorantes do coração. A gente acha que a gente não consegue viver o mundo com a emoção. A gente precisa do cérebro. Então, quando você vai avaliar uma situação, você utiliza a mente para avaliar, classificar, catalogar, né? Esse é alto, aquele é baixo. Então, nós somos tão precários em desenvolvimento intelectual que a gente consegue muitas vezes tomar decisões na base da comparação. Eu comparo situações anteriores, avalio o presente, tento projetar o futuro e na base das comparações e dos cálculos lógicos eu chego a uma conclusão, eu tomo uma decisão. E é assim na análise das pessoas. Eu analiso tecnicamente, principalmente se dá resultado, se não dá resultado, se me traz benefício, se não me traz benefício. Algumas amizades, que não são amizades, são fundamentadas no retorno. Se aquele amigo me dá retorno, ele continua amigo. Se deixou de dar, já não é amigo. Passa a ser colega e, às vezes, um desconhecido com o passar do tempo. E a emoção? Então, um robô, de repente, é um melhor analista do que você. E muitas vezes é. Hoje, todas as questões financeiras do planeta, principalmente as da aplicação, são feitas por robôs, né? Graças a eles, nós conseguimos verificar variações em milésimos ou menos de segundos. Então, um robô é muito mais eficiente do que o ser humano. Nós não somos máquinas, não somos cérebro. E a emoção? Então, quando é que eu vou aprender a avaliar o próximo a mim mesmo com o sentimento e não com a inteligência? Quando é que eu vou ser capaz de fechar os olhos da matéria e abrir os olhos do espírito ou as portas do coração para avaliar aquela pessoa pelo sentimento? As mães e os pais, alguns conseguem fazer isso em relação aos filhos. Quando olham para os seus pupilos, não olham com os olhos, mas com o coração. Analisam aquela personalidade, aquele filho, aquele ser amado, aquele espírito, pelas vibrações do afeto e não pelas cintilações do que brilha aos olhos, na aparência da vida. Então é preciso ler e escutar sentimentos. Mas como você vai fazer isso em relação ao outro se você não escuta os próprios? Se você não consegue perceber quem é? Porque não é penso, logo existo. Porque o robô pensa, muitas vezes melhor que você, ou produz reflexos melhor que você. É sinto, logo existe. Porque você não é uma máquina. Então, este ser espiritual traz, em essência, um sentimento, um coração que pulsa. E é através do que você sente que você consegue perceber melhor a vida. O coração não te trai, porque existe aí uma assinatura vibratória. Nós, espíritas, aprendemos isso nas primeiras lições sobre mediunidade, quando a gente passa a percorrer os caminhos da dimensão espiritual, quando você passa a verificar o que está por trás da cortina da matéria, o médium muitas vezes tem a clarividência, ou tem a vidência espiritual, e ele vê determinado espírito. Então ele consegue enxergar com os olhos da mediunidade, ou com o terceiro olho, né, com o frontal aberto,
ele percebe que do lado do Luiz está lá o anjo da guarda dele, tem mais uns 2, 3 espíritos, aqueles lá eu não conheço. Não tô vendo nada não, viu, Luiz? Né? E aí, se eu for me fixar nas aparências, eu posso dizer que interessante aquela estrutura feminina ao lado dele, com um véu, né? Toda parece uma freira. Eu diria que é uma freira, né? Um espírito amigo, está sorrindo. Mas a assinatura vibratória do espírito é totalmente o contrário. É alguém que está procurando impressionar pela aparência, mas que na verdade a assinatura vibratória é antagônica. Este espírito não quer o bem do Luiz, pelo contrário, quer o seu mal. E é alguém que tem ainda, nos escaninhos da alma, uma necessidade de vingança, uma vontade de revide, porque não soube perdoar. Então, quando o médium se aproxima dessa estrutura, né, ou dessa entidade desencarnada, se ele fixar-se na aparência, ele vai imaginar que é uma coisa. A partir do momento que ele não olha mais a aparência que o espírito coloca no seu perispírito, porque ele é plástico e ele obedece à força da vontade, grande parte dos espíritos sabem camuflar muito bem a aparência. Quando eu percebo a assinatura vibratória, eu percebo que é uma assinatura antagônica, baixa, densa, hostil. Você percebeu isso com a mente? Não. A mente é técnica. Ela não tem essa capacidade de perceber assinaturas vibratórias. Como é que você percebeu isso? Aqui. Teu coração não mente. Você percebe com clareza a energia que emana desse espírito. Então, isso é novidade? Não. Isso é do século retrasado, de 1800 e alguma coisa. Mas antes de 1800 já sabíamos disso através de outras verdades trazidas ao planeta. Então é muito importante que você, enquanto aluno de si mesmo e que vai aprender quem você é, tenha essa capacidade infantil da curiosidade, essa pureza necessária e esse amor e essa juventude para arriscar-se dentro de si mesmo, procurando identificar quem é. Se você faz isso, você se torna humilde com o passar do tempo, porque você vai percebendo que não é aquilo que você pensava que era. E que nem aquilo que você pensava que era importante, não é importante. Aquilo era uma casca que vai sumir, assim como muita da matéria vai sucumbir. Aquilo é importante enquanto você usa para o próprio aprendizado. É um material, uma ferramenta, um trampolim, uma escada. É algo que você se apropria nesta existência de tantos anos para se tornar uma pessoa melhor. Quem vai se tornar melhor? O Evandro? Não, o Evandro vai morrer. Por melhor que ele tenha sido, ou pior que ele tenha sido, ele não passa de 100 anos. Vamos esticar um pouquinho, Luiz, né? Eu gosto de falar com o Luiz sempre. 102, né? Não vai passar de 102 anos, né? Então, por mais longa que seja uma existência, a personalidade fica. Quem é que sobrevive? O espírito. Se ele não se apropriou deste ego encarnado, desse corpo, e se não aprendeu com esse corpo, se não soube ler nele as limites e as superações, se não soube entender o que esse organismo projetado para você te traz como desafios, como superação, e quais os talentos natos que essa personalidade te providencia. Se você não é capaz de dominar esse ego, imagine se você vai conseguir dominar ou entender o que é o espírito. Então aprenda com você. Entenda por que esse corpo é masculino. Entenda por que ele é feminino. Aprenda com ele as emoções que ele traduz, porque é muito mais fácil perceber a sua emoção no corpo. Quando você não tem corpo, onde é que você vai perceber a sua emoção? O mineiro é bom porque ele fala, eu estou sentindo um trem. Aí aonde? Eu não sei. É um trem. Ótimo, então entenda o que é esse trem. Porque tem um trem para você perceber. Na hora que você morrer, não tem o trem mais. Como é que você vai perceber a emoção materializada no organismo? Olha que bênção. Em alguns casos ele te apresenta uma doença, é uma maior bênção ainda, porque aí ele já te traduz com mais veemência uma situação do teu organismo que pede socorro. O que você fez?
para esse organismo te pedir socorro, com essa dor lancinante, com essa situação que precisa de uma cirurgia para corrigir. Não basta um remedinho mais. Tem que ser cirúrgico. Então se pergunte, o que eu fiz com o meu corpo? Porque o corpo é teu. Você é responsável por ele. Se você não é capaz de assumir o patrimônio físico, quanto mais o mental, quanto mais o emocional e quanto mais o espiritual. Mas você tem tempo para fazer isso, é uma vida inteira. Mas você está preocupado olhando para fora, com as aparências, com aquilo que a maquiagem resolve. Em alguns casos, nem a maquiagem, né, Luiz? No nosso não tem jeito, né? Brincadeiras à parte, é importante você entender que você tem tempo ainda. Você está vivo, então começa agora, se não começou. Busque essa introspecção para perceber quem você é. Fundamental. Esse é o objetivo da tua existência. Sair dela melhor que entrou. E é o objetivo do espiritismo ou da ciência espírita. Tornar melhor os homens. Só isso. Então, se um dia alguém te perguntar o que a ciência espírita, o espiritismo prega, tornar melhor os homens. É um caminho a ser seguido para você se tornar melhor. Se você está nesse caminho e não está se tornando melhor, procure outro. Esse não está dando certo. Por isso que a ciência espírita é tão incômoda, por isso que ela é tão profunda, e por isso que ela desvenda todos os véus da ilusão. Todos. Inclusive da morte, que não existe. Ela nos desvenda a vida que há por trás da morte. Então, encerramos o capítulo 35, peguei só um trechinho dele, porque a palestra da Maria Modesto Cravo é longa, né? Todo o conteúdo está, como dissemos, lá no canal, né, no YouTube. Alguns estudos ainda vão ser subidos, né? Vai ser feito o upload de alguns ainda, mas está lá. Vamos nos preparando aí para a semana que inicia, né? E nos preparando aí, vamos pensar qual que será o próximo tema, o próximo livro, para nós podermos estar discutindo aos nossos domingos. Luiz, encerramento do curso, né? Vamos lá. Vamos aguardar o Luiz, então, que vai estar trazendo para nós a música. Um bom domingo a todos, né? Uma boa semana e até domingo que vem. Desde que eu me sinto arder, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas puras branduras na voz, e um sol de ternuras contendo sabor. Deixei meu pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás para contar o presente e o futuro aos homens. Chamas e chamas,
e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas, mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas. Boa noite. Boa noite a todos.